Bom dia, pessoal. Eu sou a Letícia da Construliga e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o curso Parcerias de Valor, o mercado das Construtecs como caminho para superar a crise. Esse é mais um curso que faz parte do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa Sebrae e ConstruLearning, uma joint venture entre a Eto Soluções e a Construliga. Hoje o curso será com a Adriana Kalinowski. A Adriana é coordenadora de projetos estaduais para o setor da indústria no Sebrae Paraná. Ela também é designer e construtora de negócios. Desenvolve ações relacionadas à melhoria da gestão, produtividade, liderança, inovação, comunicação e comportamento. Além disso, tem formação em design de produto pela UFPR, pós-graduação em empreendedorismo pela UP e MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Adriana, bom dia, pode ligar sua câmera. Seja muito bem-vinda a Todos pela Construção. Bom dia, Letícia. Tudo jóia? Tudo bem? Então, Adriana, o espaço é todo seu, você fica à vontade, tá? E muito obrigada pela sua participação. E eu que agradeço o convite. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar, vamos falar sobre o resultado aí das parcerias que existem no mercado imobiliário, na construção civil e as oportunidades com as Construtecs como caminho para superar a crise, né? Quem são estas Construtecs? Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo. É um termo relativamente novo, onde nós trabalhamos com empresas e startups que produzem soluções que são mais tecnológicas, voltadas para a cadeia da construção civil e do mercado imobiliário. São empresas que buscam resolver dores das empresas em geral, que estão inseridas nesse mercado que é bem tradicional, né? Nós sabemos que o setor da construção civil é um mercado tradicional. Porém, surgiu, a partir de 2018, o Sebrae Paraná identificou algumas empresas que são mais inovadoras, que começaram a entender quais são as dores, as rotinas de trabalho que existem nessas áreas e começaram a agregar valor ao que já era entregue para o consumidor final, né? E aí começaram a surgir novas oportunidades, um novo mercado, nós percebemos claramente que começou a surgir em 2018. Nós temos, dentro da cadeia de valor, né, da construção civil, se nós aqui tem um resumo, né, da cadeia de valor da construção civil, por exemplo, nós temos ali logística, né, operações, a logística de saída, né, que é a venda, serviços, que é a manutenção e suporte. Se a gente olhar para toda a cadeia de valor da construção civil, nós podemos identificar várias oportunidades na prestação de serviço, em projetos, né, na concepção de projetos, em novos modelos de negócios que podem acontecer, quando você começa a analisar as entradas, as saídas, aonde tem os gargalos, aonde pode ser desenvolvido, por exemplo, atividades que transformam as entradas no produto final, né? Então, quando você avalia o ciclo de vida do produto, consegue enxergar que existem novas formas de atuação. Então, não necessariamente a inovação, ela está ligada a algo que seja grande ou complexo. Muitas inovações começam com situações simples, com a melhoria de um processo, com o desenvolvimento de um novo produto para poder inserir, né, na construção civil, que pode ser um novo revestimento, um novo software pode ser implantado também, mas não necessariamente. Existem várias soluções de inovação que podem ser inseridas dentro toda essa cadeia da construção civil, né, que é uma cadeia bem complexa, que pode ser feita dentro deste cenário atual, por exemplo, que nós estamos vivendo, né, do Covid. Nós temos hoje uma preocupação muito grande, né, com os EPIs, que, né, então, na construção civil sempre foi utilizado, né, um setor que sempre utilizou muitos EPIs, e agora, mais ainda, a preocupação com esse tipo de material de proteção para a mão de obra. Nós temos dentro da construção civil muitos maquinários que
também temos oportunidades, nós identificamos oportunidades ali com maquinários, tanto a manutenção quanto o manejo desses maquinários também pelos trabalhadores, coleta, armazenamento e distribuição. Então, existem inúmeras atividades aí dentro da complexa cadeia da construção civil que podem ser identificados como oportunidades de novos negócios. Então, a Construtec, essas empresas que são mais tecnológicas, são empresas voltadas para a inovação, não necessariamente elas têm um KNAI de construção civil. Isso é interessante trazer para vocês. Nós identificamos muitas empresas que são Construtecs, mas são empresas de software, são empresas de desenvolvimento de soluções que não são necessariamente ligadas a um KNAI tradicional da construção civil. Pode ser uma construtora, pode, nós temos exemplos de construtoras que no final eu trago para vocês alguns cases aqui do Paraná. Pode ser uma imobiliária, também pode ser, mas a grande maioria que nós identificamos são empresas que estão ligadas ao desenvolvimento da inovação, são pequenos empresários, muitas vezes são startups, que já iniciam até na universidade, uma ideia, né, começam a conceber aí uma ideia para poder ajudar o mercado imobiliário, todo o setor da construção civil em suas dores. Então, é muito importante identificar quais são as dores, quais são esses problemas pontuais, e aí as soluções vão sendo criadas, são sendo desenvolvidas ao mesmo tempo que são testadas dentro das obras. Então, é um processo muito novo, muito dinâmico, que vem aí movimentando todo o setor. Então, as Construtecs, como eu expliquei para vocês, as Construtecs, elas também existem outras sinergias com outros techs, né, que nós chamamos de empresas assim mais tecnológicas. Existem, não sei se vocês já ouviram falar, nas PropTechs. As PropTechs são empresas voltadas ao mercado imobiliário, né, com soluções mais inovadoras, e trabalham com sabe a parte da intermediação de aluguéis, de gestão de condomínio, vem para ajudar, né, a desburocratizar essa questão de corretagem, de contratos, o compartilhamento de bens e serviços, vem para ajudar as imobiliárias em todo o seu processo, né, burocrático. As PropTechs, o termo vem de propriedade, por isso o PropTech. Então é bem interessante, no Paraná também nós temos vários cases que vêm se desenvolvendo e vêm se destacando, né, bastante. O Quinto Andar, por exemplo, é um exemplo de PropTech. E não necessariamente o Quinto Andar é uma empresa do KNAI da construção civil, né? Então, nada mais é do que um marketplace também. Então, é interessante enxergar novas oportunidades de negócios dentro de todo esse mercado. Por exemplo, né? Então, nós temos Green Techs também. Começaram a aparecer aqui no Paraná algumas empresas com produção de energias renováveis, né, trabalhando construções sustentáveis e economia compartilhada, né, que é um conceito que já vem disseminado já há algum tempo, porém, agora, com toda a crise, com o Covid, a economia compartilhada cada vez mais se mostra, né, útil, muito interessante de explorar também os negócios, né, que vêm com a economia compartilhada. Então, as Green Techs pode ser uma grande oportunidade também. Começaram a surgir algumas empresas aqui no Paraná, aqui em Curitiba, onde eu estou, que nós começamos também a nos aproximar, essas Green Techs, com as Construtecs também. Então, nós começamos a fazer uma sinergia entre esses techs que existem dentro desse mercado. E as fintechs, né, vocês talvez já tenham ouvido falar no termo, né, das fintechs, que trabalham com a atuação de contratos de financiamento imobiliário, né, a concessão de crédito mais facilitado, antecipação de vendas, tem uma agilidade maior, né, nessa atuação. No final eu trago para vocês também alguns exemplos aí de fintechs aqui no Paraná, que são pequenas empresas que começaram a trabalhar com
esse mercado imobiliário e começaram a fazer essa sinergia, né, entre essas empresas que são mais inovadoras e tecnológicas. Aqui no Paraná, nós trabalhamos um modelo de atuação de ecossistema, em muitos estados também, né? Então, nós temos o ecossistema voltado para o desenvolvimento da inovação. Então, o ecossistema, nós entendemos que a importância da atuação com a universidade, com centros tecnológicos, com diversas instituições que são importantes para disseminação de conhecimento, relacionamento, networking. Então, nós temos pequenas, médias, grandes empresas participando. Então, nós envolvemos toda a comunidade no formato de um ecossistema de inovação, onde o SEBRAE lidera esse movimento aqui no Paraná, para poder desenvolver novas ações, promover com os empresários novas oportunidades de negócios e, principalmente, fazer uma aproximação do mercado tradicional da construção civil com empresas mais inovadoras. O processo de desburocratização pode ser feito com cartórios, com prefeituras. Então, esse é um cenário muito interessante de atuação, principalmente na automatização de processos que existe entre as várias fases, né, do empreendimento, o acompanhamento, o andamento das obras, as medições, aprovações, financiamentos. Então, tudo isso pode ser feito de maneira diferenciada, com a ajuda de empresas chamadas startups, né, ou empresas mais tecnológicas. Existe também algumas empresas que estão trabalhando com planejamento de obras, com orçamentos especificamente, tudo isso para ter mais transparência e qualidade no atendimento dos seus clientes, né? Então, o cliente final, cada vez mais, ele vai exigir essa transparência. Então, nós vemos que as empresas que têm mais sucesso hoje no mercado são empresas que se preocupam com a transparência da construção civil e com a qualidade do seu atendimento também. Uma coisa interessante de que nós tínhamos, né, tantos processos, como, por exemplo, contratos digitais, e hoje, como é fácil, né, trabalhar uma assinatura digital, fazer um contrato digital com validação jurídica, o que até pouco tempo atrás não tinha, né? Então, o Covid, essa crise que aconteceu aí agora, esse ano, também veio para poder acelerar toda essa digitalização, trazer a importância das conexões e dessa transformação digital, que a construção civil também é importante e ser inserida neste processo de transformação digital. Então, muitas empresas têm nos procurado, né, procurado o SEBRAE e outras instituições, para poder entender como desburocratizar e trabalhar aí a sua transformação digital também. O que proporciona, né, dentro desse cenário atual, o trabalho com as techs? Como que as techs também têm nos ajudado? Trabalha com economia, né? Então, a economia de tempo, a economia financeira, a economia com as pessoas envolvidas, né, na praticidade, com mais produtividade também. Então, as empresas que nós chamamos de techs, né, como as construtechs, elas vêm se destacando, porque elas colaboram também com a sustentabilidade, com a redução aí, e redução de tempo, desperdícios também em obras, reaproveitamentos de materiais. Então, existe um universo aí de possibilidades a serem trabalhadas dentro deste conceito. Então, as startups, como eu falei para vocês, né, então, são empresas voltadas para o desenvolvimento de tecnologias, né, da construção civil e do mercado imobiliário, contribuem para que todas essas demandas que existem possam ser trabalhadas com mais produtividade, né? E não necessariamente precisa de uma grande empresa. Muitas delas as startups surgem com pequenas empresas. E muitas também estão se aproximando de micro e pequenas empresas para poder desenvolver novos negócios. Então, aqui nós temos uma mandala. Essa mandala, nós, no SEBRAE Paraná, em 2018,
nós realizamos um mapeamento das startups voltadas para o mercado da construção civil. Foi aí onde tudo começou o nosso trabalho de atuação com as Construtecs. Nós identificamos mais de 400 empresas com a ajuda de diversos centros tecnológicos, instituições nos apoiaram, universidades, para que nós pudéssemos chegar nessa mandala, né, neste mapeamento das startups. Então, nós entendemos que tem uma riqueza muito grande das conexões entre as empresas tradicionais e essas startups, e começamos, então, um processo de aproximação, primeiro, no primeiro momento, em 2018, com o mapeamento, né, das startups, para poder, em seguida, em 2019, trabalhar um projeto específico voltado para as Construtecs. Então, essas Construtecs, elas têm como uma atuação dentro de toda a cadeia da construção civil, e como eu expliquei para vocês, são empresas bem tecnológicas e não necessariamente são empresas que estão no KNAI tradicional da construção civil. E eu trago para vocês um pouco dos cases, né, um pouco dos cases do Paraná. Nós temos uma atuação em todo o estado com esses projetos. E os cases do Paraná são empresas que também estão fornecendo serviços, produtos e serviços para outras empresas do Brasil, como é o exemplo da Tec Verde. A Tec Verde é uma construtora, começou como pequena empresa, foi atendida pelo Sebrae no começo, com a certificação, por exemplo, do PBQPH, que alguns de vocês, né, conhecem, certificação que é importante, né, que é exigida pelo Ministério das Cidades, para liberação, né, do financiamento com a Caixa Econômica Federal. Então, a certificação do PBQPH é muito importante na construção civil, principalmente para as construtoras, né, que trabalham com o programa do Minha Casa Minha Vida. Então, a Tec Verde nos procurou para fazer certificações, trabalhamos outras soluções de Sebrae Tech e de diversas soluções que nós temos no Sebrae para ajudá-los quando eram pequenas empresas. E o que é interessante é o modelo de negócio desta construtora que trabalha com wood frame. Então, são construções, uma construção mais limpa, uma construção mais rápida, e é um exemplo, né, que eu gosto de citar, de um processo de industrialização, né, da construção civil. Então, nós temos discutido bastante esses processos, esses novos modelos de negócio nos grupos empresariais que nós atendemos. Nós temos muitas oportunidades na construção civil. Então, existem novos materiais que podem ser implantados, novas formas construtivas, e uma delas, por exemplo, eu trago para vocês como um case, a Tec Verde. Então, eles têm uma fábrica, uma indústria, que fica em Araucária, numa região próxima aqui de Curitiba, e funciona como uma linha de produção, como se fosse uma grande marcenaria, por exemplo. Quando você entra na fábrica, não dá nem para acreditar que é uma empresa, uma construtora. Então, é muito interessante o processo produtivo, a forma como a empresa se reinventou, né, e conseguiu aí atingir o mercado e está aí vendendo para todo o Brasil. Então, não só apenas no Paraná. Vende para todo o Brasil esta empresa com construções, né, com aqueles painéis de wood frame, por exemplo. Então, é um case que eu trago para que vocês possam pensar também em novas formas, novos modelos de negócios, novos materiais que podem ser inseridos na construção civil para otimizar e para facilitar também os processos. E o momento exige, né? O momento exige novas soluções. O momento exige novas formas de construção também, construção mais rápida, mais econômica, construções que possam também trabalhar o que nós falamos da inteligência da construção civil. Então, um outro case que eu trago para vocês é também o case da Campestrini, que é uma empresa de soluções em BIM, parceiro nosso do Sebrae, também uma pequena empresa, que começou conosco também, com nossa assessoria da Universidade Federal e outros também, incubadoras que nós temos no estado,
Então, essa é uma empresa que trabalha as soluções do BIM, não sei se vocês já ouviram falar no BIM, né? BIM é uma plataforma, não é um software, trabalha compatibilização de projetos, super importante dentro da cadeia da construção civil, entender o BIM e praticar e colocar em prática, né? Nós temos aí muitas construtoras, incorporadoras, principalmente escritórios de arquitetura e de engenharia, que depois que começaram a utilizar o BIM, conseguiram alcançar um aumento de faturamento significativo, conquistaram novos clientes, novos mercados, porque começaram a prestar serviços em BIM. É um diferencial para muitos escritórios de arquitetura, de engenharia, sim. E também, a partir aqui de 2021, ele vai ser obrigatório, né? Então, é importante que todas as empresas da construção civil entendam o BIM, façam parcerias com empresários que já atuam com essa solução, com esse tipo de negócio. Muitas vezes não é preciso investir para poder implantar uma nova solução na empresa. Muitas soluções novas podem ser implantadas com parcerias, e eu vejo isso muito acontecendo dentro dos grupos empresariais que nós atendemos no Sebrae, e nós estimulamos que essas parcerias sejam realizadas para que no futuro consigam fazer negócio juntos, né? Então, uma empresa tradicional que não utiliza, por exemplo, uma solução BIM, para que consiga implantar, ele é complexo, porque tem que fazer um trabalho de melhoria de processo, desenvolvimento de manuais, para poder implantar o BIM dentro de uma empresa tradicional que ainda não utiliza. Porém, é possível fazer uma parceria com empresas que já prestam serviço nesta solução e agregar ao seu negócio. Então, dentro aqui do mini curso, né, que eu fui convidada para estar aqui com vocês hoje, uma prática muito interessante, uma boa prática que eu trago para vocês, muito interessante, é a relação entre as empresas tradicionais da construção civil com estas soluções que eu trouxe aqui para vocês de Construtecs, que são essas empresas mais tecnológicas que podem se aproximar do empresário tradicional para fazer uma parceria e desenvolver novas soluções. Então, uma delas é o BIM. No Sebrae, nós estimulamos bastante que as empresas implantem todo o processo do BIM, para que consigam compatibilizar melhor seus projetos e ter um rendimento muito maior, né? E trabalhar, como eu comentei anteriormente, as questões de qualidade e de transparência, né? O momento exige cada vez mais a transparência das negociações, a transparência nos projetos e principalmente para o consumidor final. Um outro case que eu trago para vocês é uma empresa também nova, é uma empresa também aqui do Paraná, chamada Merlot, trabalha com aluguéis sem intermediários, começou também como uma pequena empresa, também como uma startup, recebeu investimentos, né, para poder expandir, e tem se desenvolvido, tem se destacado dentro aqui do nosso mercado. Então, trabalha com aluguéis direto com o dono. E sem taxas, eles têm ali algumas vantagens ali para trabalhar, principalmente com o controle de pagamentos mais automatizados. Então, a automatização também de processos é algo bem novo, né, que vem surgindo aí no último ano para cá, e que vem se desenvolvendo com bastante facilidade. Isso é importante para poder otimizar também os trabalhos dentro das imobiliárias, né? Então, nós sabemos que existe um desafio muito grande para o mercado imobiliário. Então, o que algumas imobiliárias aqui em Curitiba estão fazendo? Nós temos algumas incubadoras de empresas, e algumas dessas incubadoras trabalham com grandes empresas. Então, são grandes empresas, que podem ser grandes construtoras ou grandes imobiliárias, que começam a desenvolver novas soluções a partir de startups que estão ali incubadas, para poder resolver uma dor, né?
Então, essa Merlot também está dentro de uma incubadora e pode estar desenvolvendo soluções com outras startups também em parceria. Então, existe uma troca de ideias, uma conexão muito interessante. Então, todas essas novas empresas, elas estão surgindo também porque acontecem as conexões, o networking. Como é importante participar de eventos, participar de mini cursos como este e de outros, né? Tantos outros agora, quantas lives, né? E quantas oportunidades de aprendizado que nós temos hoje no momento. É super importante para poder trabalhar essas conexões e esse relacionamento com o mercado. Por esse motivo que surgem novas ideias. Quando você tem ali empresários interessados em inovar. Então, a inovação não precisa ser algo complexo. Como eu gosto muito de orientar os empresários a começar sempre com soluções simples, inovações, por exemplo, de melhorias de processos, podem ser realizadas, inovações, elas podem surgir com o apoio, com a parceria de outras empresas. Não precisa ser algo realmente miraboloso, tá? Tem muitas soluções aí no mercado que vocês podem incorporar. Outra que eu trago para vocês, exemplo de uma fintech, né, que é a Bicred, trabalha também com crédito, com garantia de imóveis, estão atuando agora em todo o Brasil, e é uma empresa, né, trabalha aí um aplicativo aí para descomplicar a vida financeira aí na parte de garantias de imóveis. Também é interessante como vem surgindo novas fintechs, novas empresas para trabalhar o crédito imobiliário. O que está surgindo também são empresas para trabalhar com seguros residenciais também. Isso é um outro mercado que pode ser explorado, sabe? Então, eu trago para vocês a Bicred como exemplo. Existem muitas outras fintechs, né, existentes, e é um crescimento grande, muito grande. Do ano de 2018 para 2020, nós tivemos aí um crescimento muito grande de empresas que buscam aí novas soluções de crédito, principalmente voltado para o mercado imobiliário. Pode ser também uma oportunidade para vocês. A outra empresa que nós utilizamos bastante aqui no Paraná, e também está em todo o Brasil, que é a Contractor, o Sebrae também utiliza, trabalha com assinatura digital, automatização aí de contratos, né? Então, uma plataforma no sistema blockchain, trabalha esta assinatura para descomplicar esses processos aí burocráticos, e aí de maneira muito simples, né? Então, o que antes nós tínhamos que fazer uma assinatura, escanear um documento, enviar, registrar em cartório. Então, hoje é possível fazer tudo isso de maneira digital, sentados, confortáveis, né, aqui no nosso computador. Então, como isso facilita a vida de todo mundo, e principalmente nas transações imobiliárias, né? Então, a Contractor também é uma empresa que está atuando no mercado imobiliário, trabalha aí com algumas construtoras também. Então, é um case que nós temos dentro do nosso estado, que vem se destacando, vem crescendo bastante nos últimos tempos, até porque cada vez mais é importante trabalhar, como eu falei para vocês, a transparência das informações. Então, como eles trabalham no sistema de blockchain, tudo ali fica armazenado, registrado e tem o acesso totalmente ali seguro para poder fazer todos esses trâmites, né? Toda essa automatização de contratos. Então, a automatização de processos é um novo modelo de negócio. Então, este é um exemplo de um novo modelo de negócio que surgiu e que está surgindo muitos outros também semelhantes. E eu trago para vocês também aqui, falando em desburocratização, né, dos serviços, principalmente quando a gente fala em serviço público, né, já vem essa palavra aí para todo mundo. Então, tem o Aprova Digital, também trabalha com processos eletrônicos, né, então, voltados para órgãos públicos,
né, ajuda prefeituras, acelera os trâmites, né, dos processos, migrando do papel para o online. Então, assim, o que antes nós fazíamos em papel, tudo pode ser passado para o online. Então, hoje, nós temos várias startups, várias empresas que nós chamamos de construtecs, que estão trabalhando com este conceito de desburocratização também. Então, como eu falei para vocês, não necessariamente essas empresas vão estar dentro de um KNAI da construção civil. Muitas delas estão fora, mas são parceiros, são empresas que trabalham para resolver dores, problemas existentes, para facilitar a vida das empresas existentes, né? Como nós temos hoje um mercado de construtoras em todo o Brasil que podem se beneficiar dessas empresas inovadoras que surgiram aí. Nós começamos no Paraná, no Sebrae Paraná, a atuar no fim de 2018, então é tudo muito recente para nós também. Nós estamos aprendendo muito com essas novas empresas que começamos a atender e entender um pouco aí também desses novos modelos de negócios. Então, eu fico à disposição de todos vocês. Eu coordeno projetos no Sebrae Paraná, tenho uma atuação com o Sebrae Nacional, com o meu colega Enio, aí o Felipe Honorato, nós já tivemos oportunidade de trabalharmos juntos. A Edith Lamar, né, tá aqui também, que legal. Então, nós temos aí um trabalho em todo o Brasil, né, que o Sebrae Nacional, né, coordena isso, para ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias, no desenvolvimento de novos materiais, de novas oportunidades, novos modelos de negócios, para impulsionar todo o setor da construção civil, né? Então, o objetivo do Sebrae é o desenvolvimento deste ambiente de negócios, que o ambiente de negócios de cada estado seja mais favorável também para as pequenas empresas. Nós sabemos, né, que as pequenas empresas estão num processo atualmente de remodelagem dos seus negócios. É um setor que não parou. Aqui no Paraná, os empresários da construção civil não pararam. Quem estava com obras, né, previstas, tomaram todas as suas medidas, né, medidas, né, de sanitárias para poder continuar, mas continuaram a operar, continuaram a desenvolver seus projetos, né, e cada vez mais as parcerias são importantes, né, para poder continuar dentro deste mercado. As parcerias são fundamentais entre as empresas, entre os empresários. Então, nós estimulamos bastante as conexões, os networkings, para que as empresas consigam, né, se manter no mercado, um mercado cada vez mais competitivo. Nós sabemos todas as dificuldades e tentamos aí ajudar da melhor forma possível a todos também. Então, fico à disposição e acho que agora a gente vai abrir para perguntas, né? Adriana, muito obrigada pela sua apresentação e por trazer para a gente esse assunto que é cada vez mais relevante, né? E chegaram aqui algumas perguntas. A primeira delas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trabalho. Você já falou sobre o Sebrae do Paraná e todo o que ele faz para as startups e para outras empresas, pequenas empresas, e se esse trabalho todo ocorre somente no Sebrae Paraná, e qual a sua recomendação para as startups de outros estados? Então, esse é um trabalho que todo o Brasil tem, né? Então, assim, alguns estados têm mais ênfase, outros ainda estão em desenvolvimento, mas em todo o Brasil nós temos ali trabalhos com startups. Nós temos um programa, né, de startup em todo o Brasil, do Sebrae, e também trabalhamos em todo o Brasil o setor da construção civil, né? Então, isso acontece em todo o Brasil. No Paraná, nós trabalhamos nesse modelo de desenvolvimento do ecossistema de inovação. Aí, outra coisa que eu queria perguntar para você é se você tem alguma experiência pessoal com o gerenciamento e criação de uma Construtec, e se você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Oi, cortou no começo. Experiência em? Na criação e gestão de uma Construtec. Então, a criação, muitas vezes, acontece dentro das incubadoras.
Então, a experiência que eu tenho é com as incubadoras que existem aqui em Curitiba. São incubadoras voltadas para o mercado imobiliário. Algumas são para o mercado imobiliário. Eu tenho incubadoras aqui, que é o CRIA, por exemplo, que é voltado para construções sustentáveis. Tem a 5 incubadora, que é uma voltada para mercado imobiliário, por exemplo. Algumas empresas Construtex, elas surgem dentro dessas incubadoras. Outras incubadoras também estão dentro das universidades, né? Então, nós temos a Universidade Federal do Paraná, aqui também, a PUC. Então, nós temos ali universidades que também estimulam, né? Então, esse ambiente para poder trabalhar uma ideia de negócio, ela é validada, o que é interessante, com uma empresa tradicional do setor, e muitas dessas empresas acabam acontecendo dentro de eventos, né? Então, nós realizávamos muitos eventos, como Hackathon, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar dos hackathons. Então, hackathons são eventos onde nós trabalhamos um problema, um desafio de uma empresa tradicional e buscamos jovens que estão aí, a grande maioria deles estão aí nos últimos anos da universidade, e aí começam a pensar e a desenvolver aí as novas soluções. E aí passam 2, 3 dias direto aí pensando nas soluções e apresentam, né, o projeto com um comitê, é avaliado, né, um comitê avalia, e muitas inovações surgem com os hackathons, que é um modelo interessante de trabalho, e as empresas acabam até investindo e comprando essas soluções no futuro, sabe? Então, muitas empresas também aconteceu isso, de nós organizarmos hackathons e nos aproximarmos aí dessas Construtecs. Aí outra pergunta que eu queria fazer para você, lá no comecinho você falou um pouquinho sobre economia compartilhada. E aí eu queria que você descrevesse um pouquinho para a gente como é que funciona esse modelo de economia compartilhada. Então, na economia compartilhada, por exemplo, você tem o Uber, né? O Uber surgiu como economia compartilhada. Você tem aí o seu carro, você quer compartilhar o seu veículo e dar uma carona para outra pessoa. Então, o objetivo, quando o Uber começou, era para dar carona, né? Não era para concorrer necessariamente com o táxi, né? Então, a economia compartilhada, na construção civil, por exemplo, nós temos empresas que trabalham com empréstimo de maquinários. São empresas que têm um novo modelo, um modelo bem diferente de negócio, e trabalha com este empréstimo de maquinário, e aí o empresário paga uma taxa mensal, paga uma mensalidade. E aí pode buscar os maquinários que tem aí dentro de um grande banco de dados, ali tem um banco aí de fornecedores desses maquinários que precisa dentro da obra, e pode fazer as locações ali dentro. Então, não é um sistema de locação. Então, é como se fosse um sistema de empréstimo, digamos assim, né? Então, dentro de maquinários. Existem outros modelos de economia compartilhada na construção civil, por exemplo, de máquinas pesadas, né, que são bem utilizadas na construção civil, onde estão ociosas. Então, existem empresas, tem construtoras que têm máquinas pesadas, né, que adquirem esses equipamentos. Então, existem plataformas que podem fazer o trabalho de compartilhamento dessas máquinas, por exemplo. Então, nós já atendi esse tipo de empresa que trabalha com ociosidade, né? Então, a máquina está lá ociosa na construtora, e então ela pode trocar com uma outra máquina de outra construtora, de outra empresa, de outra indústria, que também está ociosa. Então, ao invés de pagar o aluguel, faz a troca, né, também, e faz o compartilhamento aí desta máquina que está parada, né, na obra, e que pode ser utilizada em outra. E aí acaba também minimizando os custos de manutenção, porque nós sabemos que as máquinas que ficam paradas também têm uma maior manutenção, né, desse maquinário. Então, é bem interessante esses novos modelos que estão surgindo. Aí um pouquinho sobre startup, eu queria que você falasse para a gente se existe alguma diferença entre as startups e a Construtec em funcionamento, e, enfim,
se existe alguma diferença entre elas. As startups, nós entendemos no Sebrae, né, dentro do nosso conceito de atuação nos projetos, são empresas que estão nascendo, né? Então, são empresas que têm uma ideia, que fazem um MVP, né, fazem um piloto do seu, né, do novo modelo aí de negócio, do novo produto, mas são empresas que estão começando. São empresas, até muitas delas não têm CNPJ de startup. Né, como startups, muitas delas não têm CNPJ, outras têm, tem uma empresa chamada MEI, né, então, essas empresas, elas podem trabalhar em parceria com outras, sim, mas nós não consideramos como Construtex. Nós consideramos no Sebrae Construtex empresas que têm CNPJ, que já têm uma carteira de clientes e que estão voltadas para a construção civil e o mercado imobiliário, né? Então, estão dentro aí de toda a cadeia da construção civil. Então, nós entendemos que não são empresas iniciantes, né? As Construtex, para nós, que nós estamos trabalhando dentro desse modelo do ecossistema, nós estamos fazendo uma aproximação das empresas que já têm cliente, que já têm um mínimo de faturamento, né, que já estão no mercado, que já estão inseridas no mercado, que já fizeram os testes, os pilotos, para poder aproximar aí com as empresas tradicionais. E aí, você falou um pouquinho daquela Construtec que tinha a ver com o BIM, e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o BIM, tanto sobre Construtex desse ramo, quanto sobre a importância do BIM, que você falou um pouquinho mais lá atrás, mas falasse um pouquinho mais da importância do BIM nas empresas atuais. Então, o BIM é uma das soluções que são super importantes, né, então, em termos de projetos, né, na elaboração de projetos, mas ela tem que começar, a empresário tem que começar a usar o BIM desde o começo, porque ele vai mudar a forma de trabalho de um escritório de arquitetura ou de projetos, por exemplo, né, dessa construtora que vai utilizar o BIM, vai mudar a forma de trabalho. Então, isso que é interessante. Existe uma resistência também ao BIM, nós sabemos que existe uma resistência do BIM, né, em absorver essa nova solução, a construção civil absorver essa nova solução, por questões de orçamento, por questões de pessoas, por questões de processos. Mas é possível fazer de forma gradual, gradativa, porque o BIM, ele não é um software, não é simplesmente, vou comprar um software, vou colocar um software novo na minha empresa. Não. Você vai ter que trabalhar a melhoria dos teus processos para poder compatibilizar os seus projetos aí dentro dessa grande plataforma do BIM. Então, de maneira bem simples, né, que eu estou explicando aqui para vocês, né, eu não sei o público que está assistindo aqui. Então, em forma de linhas gerais, o BIM, ele trabalha muito também com o orçamento. Então, você consegue trabalhar com uma forma mais rápida, mais dinâmica, porque você também tem ali, além da compatibilização dos projetos, né, dos inúmeros projetos da construção, você também tem ali todo o orçamento e consegue ter um planejamento muito melhor de orçamento do que num método tradicional de projeto. Então, essa é uma das grandes vantagens, Letícia, de se utilizar o BIM. Mas a gente fala para todos que não é simplesmente implantei o BIM, já resolvi. Não. O BIM você vai ter que trabalhar vai ter que fazer uma análise de como que estão seus processos e seus processos dentro da empresa, para poder melhorar esses processos, ter os manuais e as pessoas que vão trabalhar dentro do escritório, por exemplo, todas as pessoas têm que estar envolvidas, todas as pessoas têm que estar capacitadas no BIM. Por mais que elas não vão operar ali diretamente, elas precisam estar capacitadas também, porque o BIM, ele trabalha esse conceito, né, de colaboração também entre os participantes ali de um projeto. Então, essa compatibilização de projetos também exige um compartilhamento de informações. Então, nós sabemos que no dia a dia da empresa isso não é tão simples. Por esse motivo que o BIM deve ser implantado aos poucos, ali em fases, é possível aplicar ele por fases, mas depois de implantado, nós temos vários cases, várias empresas que estão atuando com o BIM e aumentaram
seu faturamento, aumentaram o número de clientes, começaram a expandir seus mercados, porque estavam preparados. É simples, né? Então, quem está preparado tem a possibilidade de faturar mais dentro do mercado imobiliário, sim, por que não? Então, para o ano que vem, o BIM vai ser obrigatório. Então, é muito importante que as empresas estejam preparadas e se preparem este ano para poder atuar. Nós não sabemos como é que vai estar o mercado ano que vem, ninguém sabe. E se alguém falar para vocês que vai estar ruim ou que vai estar bom, na verdade, são apenas previsões. Então, nós não sabemos como é que vai estar o mercado. Pode ser que o mercado esteja bom, talvez que toda esta Covid, toda essa crise passe, e para o ano que vem o mercado se reaqueça. Nós não sabemos como é que vai estar o mercado no ano que vem. Mas a orientação que nós passamos a todos é que não desanimem, é que continuem e aproveitem esse momento para replanejar seus negócios e implantar novas soluções. Então, o BIM, Letícia, pode ser uma forma aí da empresa se reinventar também. Pode ser uma possibilidade. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o foresight tecnológico e a importância da governança para o setor? Então, a governança é algo interessante dentro de um setor, né? Então, na construção civil, nós trabalhamos algumas governanças, nós trabalhamos o desenvolvimento de governanças, para depois partir para o trabalho com o ecossistema. Então, o ecossistema, nós fazemos um mapeamento para poder identificar os principais atores, os principais líderes da construção civil, por exemplo. Nós fizemos um mapeamento em 2018 também. Foram 72 lideranças identificadas no estado e mais de 400 empresas inovadoras, que nós chamamos de Construtecs, dentro desse mercado, né? Então, depois que nós conseguimos fazer esse mapeamento, nós trabalhamos a formação de governança com os principais líderes do setor. Nós aplicamos um estudo, uma metodologia chamada Foresight, que significa previsão. Previsão de cenários futuros, previsão de cenários tecnológicos, né? Porque o nosso objetivo do projeto era o desenvolvimento tecnológico da construção civil. Então, dentro dessa governança, forma-se um comitê, né? São pessoas, são líderes de diversas instituições, pode ser empresas privadas, podem ser empresas públicas, instituições, podem ser centros tecnológicos, universidades, onde nós trabalhamos num conceito de discutirmos as inovações e as novas soluções que começaram a surgir, e começamos a trabalhar temas estratégicos no setor. Dentre os temas estratégicos que foram escolhidos, foi sustentabilidade, um deles, 2018, né? Então, olha como esse tema está super atual, Letícia, hoje, né? E falar em sustentabilidade. Nós trabalhamos a qualidade do ambiente interior. Olha como nós estamos trabalhando, né, hoje, como é importante a qualidade do ar, a qualidade, né, dentro da construção de qualquer obra, né, a importância das certificações dos materiais que são utilizados. Então, nós trabalhamos a qualidade do ambiente interior. E também trabalhamos novos materiais. Então, nós trabalhamos 9 temas estratégicos. Então, durante esses 9 temas, 3 temas nós tivemos, são temas que nós chamamos de prioritários, né? Sustentabilidade, qualidade do ambiente interior e novos materiais. Surgiu durante todo esse estudo de Foresight que nós fizemos, como a importância de aplicação de novos materiais na construção civil para alavancar o setor. Isso também em 2018. 2019, nós trabalhamos com diversos institutos, o Senai foi um grande parceiro nosso, o Sinduscom foi um grande parceiro nosso também, as universidades, vários centros tecnológicos que nós temos aqui, e aí nós começamos a trabalhar o que existia de novos materiais e o que era possível, né, implantar dentro da construção civil. Então foi um trabalho bem interessante e hoje está super atual, né? Então esse estudo foi um estudo que nos mostrou que existem muitos gargalos tecnológicos, né? Dentro do setor da construção civil,
e quais eram as possibilidades, né? Então, esse foi o resumo, né? O resumo deste estudo que foi realizado. E aí, um pouquinho sobre a questão do mercado tradicional que a gente tem hoje em dia, eu queria que você falasse a sua opinião de como é que o mercado tradicional pode se inserir nesse contexto das techs, sem que seja muito danoso para os trabalhadores, porque a gente vê que nas techs a mão de obra é extremamente reduzida, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é que você vê essa situação e o que você acha que pode acontecer. Então, as techs têm realmente mão de obra reduzida, né? Trabalham com processos dinâmicos, os métodos que eles utilizam de trabalho são métodos mais ágeis, né? Por isso que eles conseguem atender demandas que outras empresas tradicionais não conseguem atender. E tem aí uma possibilidade, como eu falei, de parceria. Então, acho que o segredo, Letícia, tá nas parcerias, tá? De trabalho entre as startups com as empresas tradicionais, para que para que os funcionários, né, para que toda essa mão de obra não tenha este impacto. Né? Então, muitas vezes o empresário ele quer contratar uma nova solução na empresa, mas também tem receio, né? Enfim, até pelo momento atual. Então, é possível trabalhar com uma parceria, uma terceirização, né, de soluções que não precisa ser necessariamente adquiridas nesse momento na empresa e fazer uma parceria, fazer uma contratação terceirizada de uma nova solução que pode ser uma startup, pode ser aí a Construtec, né, que é uma empresa um pouco mais estabilizada, tá? Dentro desse conceito, sim. Eu acho que é totalmente possível. E eu acho que o caminho exige isso, né? O caminho, acho que hoje, exige flexibilidade. Muita flexibilidade, muita coerência, e para garantir aí que os talentos sejam absorvidos dentro da empresa e que as empresas também não percam esses talentos, né? O empresário, ele tem que pensar no amanhã, no futuro sempre, né? Então, a gente não sabe como é que vai estar o mercado ano que vem. Então, se os empresários perderem seus talentos também, como é que faz para poder o ano que vem se recuperar, né? E aí, só para a gente finalizar, eu queria saber a sua opinião sobre quais são as principais dificuldades que as techs estão tendo nesse momento de pandemia e se você acha que, enfim, quando a economia se recuperar, quando a gente tiver a abertura, se você acha que vai ter alguma nova organização das techs em geral ou se de alguma forma elas vão ter que ainda mais se reinventar depois desse período. Ah, com certeza, vão ter que se reinventar sempre, né? E como são empresas que já nasceram com esse olhar, né? Não, então, o que é interessante, são empresas que nascem com o olhar da inovação, nascem com esse modelo de negócio de se reinventar constantemente. Então, isso que é a vantagem do perfil, né, dos empresários das techs. E tua primeira pergunta foi, a outra pergunta que você falou sobre o que eles estão fazendo, né? Se você acha que, enfim, esse período, como é que vai ser danoso para eles, para as techs em geral? Então, assim, o que tem hoje de dificuldade das techs é a questão do crédito, né, do acesso a crédito. Não só ela, mas todas as empresas em geral, né, as micro e pequenas empresas têm suas limitações para o acesso a crédito. Então, as empresas também, essas Construtecs também, têm suas limitações também muito por conta disso, né? Para poder expandir aí e manter os seus negócios. O que muitas começaram a fazer é trabalhar com grandes empresas, né? Fazer uma aproximação aí com grandes empresas para vender soluções e serviços de um trabalho mais customizado. Então, muitas vezes, como são empresas mais ágeis, mais dinâmicas, são empresas que conseguem customizar uma determinada solução, um determinado produto, para poder atender a demanda de uma grande empresa. É um caminho, pode ser um caminho, esse é o caminho que eu vejo hoje mais interessante, Letícia. Né, e a busca de acesso a crédito, como eu te falei. Bom, infelizmente nosso tempo está acabando. Adriana, muito obrigada pela sua apresentação, pelo seu tempo e por sua disposição por responder para a gente todas as dúvidas e trazer esse conteúdo que é mais do que atual, né?
Eu também agradeço a todos vocês que participaram com a gente. Foi um grande prazer interagir com vocês dentro desse ambiente que é o Todos pela Construção. Nossa proposta é disponibilizar 100 cursos de 60 minutos, todos online gratuitos. Eles já estão disponíveis no nosso canal do YouTube e nas redes sociais Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Essa é uma iniciativa da ConstruLearning, uma joint venture entre a Eto Soluções e a ConstruLiga. Fiquem de olho na nossa agenda, participem dos cursos e sigam a gente nas redes sociais. Adriana, um grande abraço para você, um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada, parabéns pela iniciativa. Obrigada.